Vou começar aqui, tá? Não, já tá. Depois assim. Tá na audiência. Depois assim. Boa noite a todos. Vou presidir a audiência pública hoje em virtude do vereador Paulo Roberto Martins, da ausência dele, por força maior, tá? Verifico as presenças dos vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento e demais vereadores presentes. Faço, neste momento, a abertura da audiência pública. Sob a proteção de Deus e com os interesses voltados para o município, damos início à audiência pública da Câmara Municipal de Parapuã, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal e considerando e divulgação na imprensa escrita, cita da Câmara Municipal e fixação de edital em local de costume. Dou por aberta a presente audiência pública da Câmara Municipal de Parapuã, destinada a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal do primeiro quadrimestre de 2023. Esclareço que a representante do Poder Executivo, senhora Débora Regina Maciel de Lima, se encontra presente e à disposição para esclarecimento sobre o relatório. Senhora Débora, a palavra está com a senhora, tá? Então, vamos dar início falando da transparência da gestão fiscal. De acordo com o artigo 9º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, nós estamos aqui hoje para avaliar os cumprimentos das metas. Então, vamos começar pelas receitas correntes, pelas receitas de capital e a receita corrente líquida. Vamos ver como é que elas se formaram. As receitas correntes líquidas, elas são formadas pela receita tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, receitas de serviços, transferências correntes, que são FPM, ICMS, IPVA e demais receitas, e outras receitas correntes, essas geralmente elas entram decorrentes de convênios. Aí vocês podem observar que nós temos uma meta atualizada de 42 milhões. Dessa meta, nós já arrecadamos 17 milhões, dando uma diferença de 25 milhões no primeiro quadrimestre. Também temos as receitas de capital. As receitas de capital são formadas pela alienação de bens e as transferências de capital. Essas transferências de capitais, elas advinham, geralmente, de convênios formalizados com o Estado e a União. Como vocês podem ver, nós temos uma previsão atualizada de R$ 2,00. Ultimamente, o Tribunal de Contas vem nos orientando para que a gente não coloque metas de convênios, esses tipos de metas, porque muitas vezes a gente não sabe se vai ser cumpridas. Então, nós tivemos alienação de bens de 355 mil, e tivemos uma transferência de capital de 2.338.000, dando aí praticamente 100%. A avaliação das metas arrecadadas. Nós tínhamos uma receita prevista de 42.511.348. A realizada, nós realizamos 20.185.000, juntando a receita de capital e as receitas correntes, dando uma diferença de 22 milhões. O que comporta a receita corrente líquida são os últimos 12 meses.
Como vocês podem observar aí, nós pegamos de maio de 2022 a abril de 2023. Se vocês observarem, de março para cá, a receita começou a cair. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida de 53.912.000 e a previsão atualizada de 42.501. As despesas correntes e as despesas de capital. Pode ir, Josiane. As despesas correntes são formadas com despesas com pessoal e encargos e outras despesas correntes que são adivinhas de manutenção com o executivo e também com o legislativo, né, porque aí incorpora tudo. A previsão atualizada é de 21 mil. Nós tivemos uma despesa liquidada, tá? Liquidada quer dizer que ela foi executada, de 18.183.000, dando uma diferença de 2.826.000. Nas outras despesas correntes, nós tivemos um gasto de 21 milhões e liquidamos 8 milhões no primeiro quadrimestre, dando uma diferença de 12 milhões. Como vocês podem observar, nós já cumprimos do previsto 24.176.000. A gente ainda está dentro daquilo que nós prevemos. Os investimentos. Os investimentos, o atualizado está em 17 milhões. Esses 17 milhões, ele está aí dentro porque, como nós estamos pleiteando uma operação de crédito, ela já está incorporada no orçamento, né, conforme as leis aprovadas. Até o primeiro quadrimestre, liquidado dos investimentos, nós temos 1.300.000. A amortização das dívidas, que são as dívidas que nós temos com a União, nós amortizamos até o momento 204 mil. Somando, totalizando, a gente já cumpriu 16.624.000. A diferença, né, que dá de 16.624.000, sendo que a operação de crédito ela ainda está em fase de aprovação. As despesas correntes e as despesas de capital, observando aí, nós temos um superávit de 451.529, ou seja, o que eu arrecadei em 2023 e o que eu liquidei em 2023 me dá um superávit de 451.529. Isso é sem os restos a pagar que ficou de 2022. Pode continuar. Aplicação na educação, aplicação em saúde e despesa com o pessoal. A aplicação na saúde, nós aplicamos 25,83%, evidenciando que foi cumprido o referido disposto legal de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal. Na saúde, nós já cumprimos 26,09%, evidenciando também o cumprimento da legislação, que o mínimo é 15%. O gasto com o pessoal, hoje, ficou em 45,8%. Nós estamos dentro do limite legal, como vocês podem ver, nós não estamos em nenhum limite de alerta, nós ainda estamos no limite considerável favorável. O resultado primário e o resultado nominal. Nós tivemos um resultado primário, nós tivemos um déficit de 1.847.864,57. Aí vocês falam assim para mim, mas, Débora, você falou lá que nós tivemos um superávit. Eu falei que nós tivemos um superávit em relação ao que eu arrecadei e a despesa que eu fiz em 2023. Quando a gente pega o resultado primário, a gente puxa os restos a pagar. Então, eu não tive caixa que suportasse, eu não consegui fechar o quadrimestre com caixa que suportasse as nossas despesas. O resultado nominal é o resultado da dívida consolidada. Ele está negativo, mas isso quer dizer que nós estamos com superávit, porque nós temos caixa para cumprir a dívida que nós temos, né? Se vocês olharem lá, a dívida consolidada em 2023 é de 3.600.000
161,34. Essa dívida é a dívida que nós temos com a União. Tirando as deduções, nós chegamos a um valor de negativo de 2.439.564,21. Esse valor ele é positivo, porque somando a nossa disponibilidade do caixa, a gente tem dinheiro para sanar a nossa dívida. Porém, esses 6 milhões, ele é o dinheiro de caixa que nós temos, ele junta tudo o que é vinculado e o recurso próprio. E o recurso próprio nosso, volta lá em cima, Josi, por favor, volta um slide. E o nosso recurso próprio está negativo. Né? Então, é um caixa que, tipo assim, eu já tenho o que eu vou fazer com ele. Né? Pode passar, Josi. Acabou. Muito obrigada. Após a explicação da senhora Débora, representante do Poder Executivo, deixo livre a palavra aos representantes que quiserem questionarem, fazer perguntas. Queria cumprimentar a todos os presentes aqui hoje. Obrigado pela presença, a Josi, a Débora, representantes da Prefeitura, a todos os vereadores, funcionários da Câmara. Queria fazer uma pergunta, se é preocupante os repasses futuros aí para o município de Parapuã, se você está percebendo que está havendo uma diminuição, e se a perspectiva para esse meio de ano, para o final, para o ano que vem, se já dá para ter mais ou menos um prognóstico, se realmente vai ser menor do que nos outros anos. Inclusive, só assim fazendo um parênteses, a gente sabe que me parece que está para ter um concurso público também. Isso é preocupante? Já me fizeram essa pergunta, e assim, hoje eu não consigo dar ainda, vê se você consegue voltar lá no slide da receita corrente líquida, Josi. Acho que era o terceiro, pode subir, é lá no comecinho. A questão assim, hoje, em questão de índice, a gente está com um enquadramento favorável. Porém, se continuar caindo a receita, claro que nós vamos chegar num alerta. Né? Nós vamos, sim, chegar num alerta. Pode subir, José, mais lá para cima. Não, desce. Depois daquele de baixo ali. Ó. Esse aí, isso. Ó, se a gente olhar aí a receita corrente líquida, a gente vinha de uma crescente de dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente vinha numa crescente boa, só que chegou março, começou a cair. E isso, a gente, tipo assim, as previsões que nós temos é que ela vai continuar caindo, né? Então, se ela cai, os índices sobem. Então, a gente chega no alerta. É preocupante? É preocupante. Sim, é preocupante. Né? Então, a gente tem que torcer para que a receita não caia. Porém, a partir de julho, nós vamos ter o equilíbrio, porque a gente começa a arrecadar o IPTU. Então, a gente fica mais ou menos equilibrado. O que a gente tem que fazer? Cortar um pouco os gastos, parar um pouco, dar uma enxugada, fazer só o que é necessário e manter o equilíbrio, que é o que nós estamos tentando, que nós já estamos fazendo desde fevereiro já. Né, porque a gente já recebeu um alerta, então, quando a gente recebe um alerta, a gente já começa a enxugar as despesas, né, porque o cenário econômico já mostra isso para a gente, né, que não está favorável. Né? Boa noite a todos. A pergunta que eu ia fazer, o Li fez, mas de março para cá a gente viu que a arrecadação caiu. Acho que tem um agravante também, Débora, devido a uma firma igual a Castilho, né, que não está mais presente, então a arrecadação, a tendência, eu acredito que é cair. E não é só o concurso, né? As coisas vão subindo, não é isso? A alimentação, o custo de vida vai subindo e a arrecadação fica no mesmo. Então, é preocupante realmente para o futuro. Né? Eu sei que o IPTU não é barato para o povo pagar, mas você acha que é uma solução?
Não chega a ser uma solução, mas a gente mantém o equilíbrio. Porque a gente também não sabe como vai ser a demanda também do pagamento, né? Porque aqui na prefeitura se teve assim, arrecadação, o pessoal, mais ou menos uns 50%, sempre pagou à vista. Só que hoje, com o cenário econômico, a gente não consegue ter essa visão. Pode ser que o parcelado passe a ser adquirido, né? Então, vai ser uma receita a longo prazo, né? Neste momento, faço a leitura do parecer da comissão. Parecer número 19 de 2023 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura Municipal de Parapuã do primeiro quadrimestre de 2023. Em audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Parapuã, em data de 22 de maio de 2023, para atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, que trata da responsabilidade fiscal, foram demonstrados e analisados os cumprimentos das metas fiscais do Poder Executivo Municipal no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. A comissão, nessa oportunidade, examinou os documentos da execução orçamentária apresentados e, tendo em vista que os resultados das metas e princípios da gestão fiscal responsável previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e como relator da mesma, apuramos o seguinte: primeiro quadrimestre de 2023, gastos com pessoal no período foi de 45,08%, sendo que o limite é de 54%, ou seja, o limite máximo. Aplicação na saúde, foi aplicado 26,09%, limite mínimo ao ano é de 15%. A aplicação na educação, foi aplicado 25,83%, sendo que o limite mínimo é de 25%. A aplicação no ensino, Fundeb, 94,41%, sendo que o limite mínimo é de 70%. Déficit apurado no período, R$ 1.847.864,41. Com os índices analisados, passamos à análise dos restos a pagar, conforme segue. Foram inscritos em restos a pagar despesas não pagas no exercício passado. O montante dos exercícios anteriores, o valor foi de R$ 6.275.191,20, composto e da seguinte forma apurados em 30/4 de 2023. Restos a pagar de 2017, rescisão por falecimento, R$ 358,71. Restos a pagar de 2021, rescisão por falecimento, R$ 1.929,21. Restos a pagar processados de 2022, R$ 65.571,66. Restos a pagar não processados de 2022, R$ 6.187.727,95. Total, R$ 6.275.191,20. Observa-se nas contas apresentadas, no que se refere ao índice apurado com gastos com pessoal, que se encontra na ordem de 45,08%, dentro do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. As metas a serem aplicadas na saúde, nesse primeiro quadrimestre, se demonstraram adequadas, sendo aplicadas 26,09%, bem como foi apresentado um déficit no período. Nota-se que, em restos a pagar, os valores aqui apresentados totalizaram R$ 6.275.191,20. Quanto à educação, neste primeiro quadrimestre que analisamos o Executivo,
apresentou aplicação de 25,83%, acima dos 25% mínimos necessários. Após a análise dos números apresentados, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parapuã opina favoravelmente as contas apresentadas pelo Executivo Municipal referentes ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, deixando registrado alerta ao Executivo Municipal quanto ao déficit apurado no período, bem como os restos a pagar, sendo que ambos devem ser acompanhados com rigidez e revertidos nos próximos 2 quadrimestres. Finalmente, apresentamos o presente parecer para apreciação dos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parapuã. Sala das Sessões Raul Casseb, em 22 de maio de 2023. Logo em seguida, nós vamos passar a ler a ata, tá? Assim que estiver pronta, a gente já passa a leitura da ata para vocês.
Nesse momento, faço a leitura da ata da audiência pública. A ata da audiência pública realizada na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parapuã, aos 22 dias do mês de maio de 2023, às 19 horas, a Câmara Municipal de Parapuã, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Realizou a audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamento destinada a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal no primeiro quadrimestre de 2023, verificadas as presenças dos vereador e relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parapuã, João Miguel da Silva, membro vereador Aparecido Molina, do presidente da Câmara, Antônio do Amaral, e dos vereadores Éder Castro Menezes, Ademárcio Vieira Lopes, Rognei Maurício Temporim, vereador Lee Jefferson e vereador Rick Anderson Marques, e da contadora da Prefeitura Municipal de Parapuã, senhora Débora Regina Maciel de Lima, e da responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Parapuã, Josiane Cristina de Meireles, e membros da comunidade parapuense interessados, registradas em livro próprio, ausente por motivos de força maior, o vereador e presidente da comissão, Paulo Roberto Martins. Na ausência do vereador Paulo Roberto Martins, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o relator da mesma, o vereador tenente João Miguel, conduziu a presente audiência pública, quando fez a abertura com as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus e com os interesses voltados para o município, daremos início à audiência pública da Câmara Municipal de Parapuã em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando a divulgação na imprensa escrita, site da Câmara Municipal e fixação do edital em local de costume, dou por aberta a presente audiência pública da Câmara Municipal de Parapuã, destinada a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal do primeiro quadrimestre de 2023. Na sequência, cumprimentou os presentes e apresentou o documento enviado pelo Executivo Municipal para a realização da mesma, o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023, datado de 17 de maio de 2023, subscrito pelo prefeito municipal, senhor Gilmar Martins, e pelo diretor municipal de planejamento da Prefeitura Municipal, senhora Débora Regina Maciel de Lima. Após a apresentação do documento relacionado, foi dada a palavra à diretora municipal de planejamento e contadora da Prefeitura Municipal de Parapuã, a senhora Débora Regina Maciel de Lima, esclarecendo as dúvidas dos presentes, inclusive com recurso de projetor de imagem para melhor ilustração. Mereceram destaque a posição dos restos a pagar em 31/12 de 2022, que, atualizados no primeiro quadrimestre em 30/4 de 2023, totalizaram R$ 6.275.191,20. Entre processados e não processados, o índice apurado com gastos com pessoal que se encontra na ordem de 45,08%, o índice aplicado na saúde no primeiro quadrimestre de 2023 foi apurado em 26,09%, na educação. Neste quadrimestre que analisamos, o Executivo apresentou a aplicação de 25,83%, sendo aplicados 94,41% com Fundeb Magistério, bem como foi apresentado o resultado primário com déficit de R$ 1.847.864,41 no período. Dando prosseguimento aos trabalhos, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, senhor João Miguel da Silva, deixou livre a palavra aos presentes para quaisquer questionamentos e demais esclarecimentos necessários. Após a análise dos números, foi apresentado o parecer número 19, de 20 de maio de 2023,
do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Miguel da Silva, favorável aos números apresentados pelo Executivo Municipal, referente ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, deixando registrado alerta ao Executivo Municipal quanto ao déficit apurado no período, bem como os restos a pagar, sendo que ambos devem ser acompanhados com rigidez pelo chefe do Poder Executivo e pela sua equipe técnica, e revertido nos próximos 2 quadrimestres. Dando sequência à audiência, o referido parecer foi acompanhado pelo membro vereador Aparecido Molina, que também opinou favoravelmente aos números apresentados. Com a palavra, o relator da comissão, vereador João Miguel da Silva, agradeceu a Débora Regina Maciel de Lima, contadora, e Josiane Cristina de Meireles, controle interno da Prefeitura Municipal de Parapuã, pela participação, representando o Poder Executivo, dedicando especial atenção às audiências da comissão. Não havendo mais nenhuma matéria a ser demonstrada e avaliada, o senhor relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Miguel da Silva, que conduziu a presente audiência, agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência pública e mandou lavrar a presente ata, sendo na sequência lida e aprovada e assinada pelo vereador João Miguel da Silva, relator, e pelo vereador Aparecido Molina, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e pelos demais vereadores presentes da Câmara Municipal de Parapuã, aos 22 de maio de 2023. Neste momento, agradeço a presença de todos, em especial a contadora da Prefeitura, senhora Débora Regina Maciel de Lima, e Josiane Cristina de Meireles, responsável pelo controle interno da Prefeitura. E encerro a audiência pública. Boa noite.